lá! Com tantas conversas, deixámos praticamente de ter aqui no canal os vlogs do costume, em que eu vos falo de coisas do Japão e da cultura japonesa e do que é que se passa no Japão e da sociedade, etc. Então, voltamos a esses vlogs. Estas conversas todas com toda a gente foram muito boas, foram muito produtivas. Eu aprendi muito com elas. Também acho que foi uma boa maneira de estar em contacto com as pessoas quando estamos todos em isolamento, estamos todos estressados, estamos todos sem saber se vamos poder voltar a ver-nos, etc. Então foi muito bom poder conversar com as pessoas e partilhar isso aqui. Espero que vocês também tenham gostado e tenham ficado entretidos e tenham aprendido algumas coisas. Agora vamos voltar ao normal. Quer dizer, vai continuar a haver conversas, porque elas estão a continuar a ser editadas e postas no canal, mas vamos continuar com os meus apontamentos de coisas que eu vou apanhando e vou experienciando nestes anos todos de estar no Japão e de ir e voltar do Japão muito frequentemente, e que são coisas que eu quero partilhar com vocês. Se vocês tiverem interesse em conhecer a cultura japonesa, espero que isto vá ao encontro das vossas expectativas. Às vezes, o que eu escolho falar aqui no canal é um bocado no sentido de desmistificar coisas, falar do Japão real, falar de coisas que eu vejo que não há muito por aí na internet, etc. E são coisas muito que me interessam também a mim falar. Portanto, espero que vocês partilhem dos mesmos interesses. Hoje o tema é sobre tatuagens, mais ou menos. Toca o tema das tatuagens, não é extensivo, tudo sobre tatuagens. Mas é assim, eu tenho tatuagens. Eu tenho algumas tatuagens no meu corpo, que eu não me arrependo nada, que eu fiz porque tinha um motivo muito específico para fazer. Cada uma das minhas tatuagens tem um significado muito específico. Nunca fui fazer tatuagens por moda. Esperei vários meses ou anos a pensar exatamente no que é que queria fazer e com quem é que queria fazer. A pessoa que faz a tatuagem também é importante para mim. E as minhas tatuagens têm muito significado. Então, quando o meu amor pelas tatuagens e o meu amor pelo Japão colidiram, foi uma coisa que eu tive que processar, porque realmente no Japão, e acho que na Coreia do Sul também é assim, e talvez na China também seja assim, em algumas partes da China, aquela ideia de vocês fazerem uma coisa que é uma transformação ao vosso corpo, como... O Japão usa muito essa linguagem, eles lá no Japão usam muito essa linguagem, traduzindo seria alguma coisa como não estragar o corpo que os teus pais te deram. De género, cada um de nós tem um corpo que os nossos pais nos deram através do dom da vida, e essa ideia de estragar o corpo com cirurgias desnecessárias ou tatuagens ou piercings ou estragar o corpo no sentido de negligenciar a saúde é uma coisa que é muito mal vista no Japão. E por outro lado, portanto, existe essa razão, e por outro lado existe a associação imediata, instintiva das pessoas às máfias, às yakuza, no Japão, mas não é só yakuza, aos gangsters, aos grupos fora da lei, etc. Ou seja, claro que eles sabem, racionalmente, que no Ocidente as tatuagens são uma coisa muito mais normal ou muito mais já aceitável e que as pessoas podem fazer tatuagem por moda, por estilo e não por pertencerem a um gangue. Portanto, eles sabem que quando vem um ocidental, uma pessoa que claramente não é um japonês e que tem tatuagens, ele, em princípio, não vai pertencer à Yakuza. Racionalmente, obviamente, que existe esse reconhecimento. Mas as pessoas têm uma resposta emocional mais rápida do que isso. As pessoas, quando veem alguém tatuado, vão se lembrar logo, porque são essas as imagens e as memórias que eles têm, desse mundo que existe no Japão. E isso vai trazer constrangimento, às vezes até pânico, ou susto, ou já não sabe qual é a história daquela pessoa, se teve alguma coisa na sua vida que foi diretamente prejudicada pela ação das máfias, ou mesmo que não tenha, mas a pessoa fica assustada. É como que dar de frente um choque com esse mundo do qual a pessoa não quer ser lembrada na sua vida normal. Quer viver num ambiente em que se sinta seguro e em que quase que nem se lembra que isso existe. Então, essa também foi outra razão que me foi dada os japoneses no Japão. Mind que, ou seja, para mim, que não nasci, não cresci no Japão, uma coisa que eu achei muito estranho é que realmente a Yakuza está muito presente na vida dos japoneses, no dia a dia. A maior parte das cadeias de pachinko, que são na prática casinos, têm alguma ligação às Yakuza. Tal como existe na Itália, há muitas indústrias que estão ligadas às Yakuza. Muitas
dos bares de hostess, ou seja, senhoras bonitas e senhores bonitos que entretêm outras pessoas e que, pelo menos tecnicamente, supostamente não inclui serviços sexuais dentro do estabelecimento, mas muitas desses estabelecimentos, ou dessas cadeias de estabelecimentos também estão ligadas à Yakuza. Portanto, eu como estrangeiro ocidental, vi no Japão, simplesmente andar na rua e abrir os olhos e ver tudo, eu vi muitas reminiscências da presença dos gangsters e dos grupos que estão associados às tatuagens. E isso parecia não fazer nenhuma impressão aos japoneses. Mas ao mesmo tempo, todos me diziam que associavam instintivamente tatuagens com Yakuza e que isso lhes causava impressão. Depois também há outras coisas práticas de quem tem tatuagens e vai ao Japão, que é se pode ou não pode entrar em certos sítios, se pode ou não pode usufruir de certos serviços. E na prática não pode. De uma maneira normal não pode. Por exemplo, as onsen, que são as termas, as japonesas, a grosso modo, não é? Há mais para dizer sobre onsens do que isso, mas eu digo isso no outro vídeo. Mas quase todos os estabelecimentos de onsen não permitem a entrada a pessoas que têm tatuagens. Alguns são mais ou menos permissivos. Por exemplo, se vocês tiverem uma coisa mesmo muito pequenina, muito que possam cobrir com daqueles pensos cor de pele pós-cirúrgicos super autocolantes que não saem na água quente e que sejam mesmo da cor da pele e que sejam muito, muito, muito dissimulados, alguns talvez consigam aceitar isso. Alguns estabelecimentos, mas a esmagadora maioria não aceita. As minhas é impossível, porque não são deste tamanho. São tatuagens um bocado à Yakuza, mas não são temas japoneses, nem tem nada a ver, é só porque são coisas que eu gosto. Mas se vocês não puderem cobrir as vossas tatuagens, vocês vão ter muito mais dificuldade em encontrar estabelecimentos que vos deixem entrar e usufruir desses serviços. Não só onsen, também restaurantes, também bares, muito associado aos estabelecimentos de entretenimento noturno. Eles têm a regra de não aceitar ninguém com tatuagens porque eles não querem lá confusão. Então, tendo essa regra explícita na autorização ou não de entrar no estabelecimento, eles garantem que não vão ter lá pessoas que vão causar confusão mais tarde, estão a ver? E depois não podem ter uma regra para uns e uma regra para outros e vão aplicar essa regra a vocês também. Então, por um lado, o Japão é daqueles sítios que vocês têm. É super normal estar completamente nu numa onsen, mesmo as mistas, mas não é normal vocês terem tatuagens, que é uma coisa que a muitas pessoas também faz um bocado de curto-circuito. Como é que é perfeitamente normal estar nu com desconhecidos e não é normal ter tatuagens? A mim, isso já não me causa estranheza nenhuma. Não foi uma, nem duas, nem três vezes, foi N vezes que eu fui a onsen com pessoas que eu tinha acabado de conhecer e estávamos na boa. Mas pronto, mas para algumas pessoas isso faz impressão. Então tenho isso em conta. Depois, eu fui encontrar aqui nos meus apontamentos e passei a limpo algumas coisas sobre tatuagens que eu queria partilhar convosco. Isto é do tempo em que eu fazia inquéritos e... longe foi o tempo em que eu fazia coisas para fazer artigos e inquéritos com bases de dados e não sei o quê. Então, algumas dessas perguntas dos inquéritos que eu fiz tinha a ver com percepção de pertencer ou não pertencer a grupos, percepção de identidades e de pertença ou não, discriminação ou não, etc. Grosso modo era isso. Eu tirei algumas das questões porque algumas das questões tinham a ver com isto das tatuagens. A pergunta é, ver alguém ocidental, não japonês, com tatuagens é assustador? A pergunta, e havia vários tipos de resposta, porque isto era de resposta aberta. Havia vários tipos de resposta. Havia um tipo de resposta que se podia resumir em depende. Tenho aqui. E a justificação iam desde coisas como mitame ni yoru, ou seja, pelo que se vê, pelo aspecto geral. Isto quer dizer o seguinte, se vem uma pessoa que o aspecto geral dessa pessoa é de que ela não é agressiva, não é assustadora, não vai causar problema, e se essa pessoa tem tatuagem, então a importância da tatuagem diminui. Ou seja, dá-se menos importância ao facto daquela pessoa ter tatuagem do que ao aspecto geral da pessoa. Mitame ni yoru. A configuração. E depois eu tenho aqui, referiram que se a pessoa tiver um aspecto assustador, se for muito grande, ou aqui, muito alta, se tiver muitos músculos, diziam isso, se tivesse o aspecto tipo do Arnold Schwarzenegger,
Quando era novo. E nesse caso, a tatuagem da pessoa é muito assustadora. A tatuagem nessa pessoa aumenta o seu potencial assustador. Mesmo que saibam que não é Yakuza, nem gangster, nem nada. Mas a reação é essa. Se por outro lado for uma pessoa que tiver um ar muito composto, muito socialmente integrado, muito de fato, ou business-like, ou sério, ou simplesmente amistoso, doce até, então nesse caso deixa para lá, não querem saber da tatuagem que essa pessoa tem, não leem a tatuagem como uma coisa que provoque consternação. Então isso foi muito interessante neste estudo que eu estava a desenvolver. Outro tipo de resposta, sim, que é no sentido que eu estava a dizer antes, que é Yasashi so mata zenzen daijoubu. Yasashi so é doce, compassivo, algo como podemos traduzir por simpático, mas é mais no sentido, esta pessoa faz-me sentir bem, é graciosa e doce e kindness, sabes? Aquela coisa de é boa pessoa. Yasashi. Se for assim, zen daijoubu, está tudo bem, não há problema nenhum. De longe não vamos discriminar. E então este é o oposto do anterior. É a resposta oposta da anterior. Portanto, se tiver músculos e tatuagens, abonei. Se essas se parecer doce e gentil, então não há problema nenhum, é como se nem víssemos a tatuagem. E é um contraste tão grande que eu achei interessante nestes inquéritos. E depois outras coisas que registrei aqui nas notas das respostas das pessoas. Está tudo bem se for simpático. E na parte do aspecto exterior conta a expressão facial e conta mesmo coisas fisionómicas e coisas quase fenotípicas. Ou seja, formato do maxilar, do nariz, o nariz não pode ser muito largo, o maxilar não pode ser muito masculino, no caso dos homens tem que ser mais arredondado, os olhos não podem ser muito grandes, todas essas features, todas essas coisas como dentes muito proeminentes e muito brancos, olhos muito grandes, a linha do maxilar muito dura, muito máscula, nariz grande e sobretudo largo, são características associadas com maior masculinidade, maior violência. No porte e no movimento da pessoa. Se a pessoa tiver um estilo de se mexer que pareça mais humilde, mais ombros constrangidos para baixo, mais, enfim, um porte menos altivo, tudo isso contribui para esse aspecto não assustador da pessoa, não representar risco, não representar perigo. E então, nesse caso, portanto, com o comportamento da pessoa, a tatuagem não tem valor. E isso podia chegar ao limite, à situação limite de se a pessoa se vestisse, falasse, comportasse e tivesse uma linguagem corporal de uma determinada maneira, podia ser admitida a um estabelecimento como um restaurante ou um bar e essa mesma pessoa, se falasse, se vestisse, se comportasse, linguagem corporal, de outra maneira, podia não ter acesso a esse mesmo estabelecimento. E isso fazia parte de um conjunto de testes que se realizaram e efetivamente foi assim que aconteceu. Que é um bocado incrível, mas sim, com alguma distância no tempo, mas foi assim que aconteceu. Depois, um terceiro tipo de resposta muito comum a esta questão toda foi o IMI, ou seja, o significado. Depende do significado da tatuagem na cultura japonesa. Se o significado da tatuagem pudesse ser lido como uma coisa que era uma referência direta à cultura japonesa do fora da lei, então claro que isso tinha mais peso. Se fosse uma coisa como a moda das tatuagens dos golfinhos ou a moda das tatuagens das borboletas, então eles pensavam, isto é claramente uma moda ocidental. Isso também pesava, mas menos. Portanto, eu estou a dizer as coisas com ordem de importância. Por fim, havia grupos, mas era a minoria das respostas, havia pessoas que diziam não, nada, e que até era fixe, kakoi, até era cool, até era fixe, ter tatuagens era algo ocidental e moderno e tal. E ainda um grupo mais pequeno
de pessoas que respondeu a dizer que era uma questão de identity. E disseram isto, não é, com aquele sotaque, porque estavam a dizer uma palavra estrangeira. Portanto, eram japoneses que estavam a dizer que tinha a ver com a identity. E usavam a palavra inglesa, dita dessa maneira. Que a tatuagem era, para um ocidental, diziam eles, uma coisa ligada à história da vida dessa pessoa e à sua identidade, às suas memórias, aos seus valores. Citavam estas coisas. E por isso é da esfera cultural externa à cultura japonesa, e utilizavam a expressão soto, ou seja, do lado de fora da cultura japonesa, e que a cultura japonesa não podia julgar o que estava do lado de fora, e que era a cultura ocidental. Portanto, esta sendo a resposta, sendo o tipo de respostas menos frequentes, as que falavam destes conteúdos assim, onde eu recolhi estes excertos, sendo o grupo mais pequeno a responder assim, era a resposta que eu estava menos à espera. Esta ideia de, se está solto da cultura japonesa, nós não podemos julgar e, portanto, tem que coexistir e temos que nos adaptar à existência de pessoas que também nos visitam e que são assim. Eu pensei, uau, mind-blowing. Espero que esta capacidade de interpretar a alteridade se desenvolva mais no Japão, porque era muito, muito interessante. Em relação às pessoas que assumiam que as tatuagens os assustavam mesmo, sobretudo quando eram tatuagens em pessoas que tinham todas as outras características e o comportamento e o aspecto que também os levavam a enfatizar essa ideia, essa resposta do medo. Depois, muitas vezes, no final de conversarmos um bocadinho sobre isso, diziam coisas como: mas fora do Japão não há Yakuza, não é? Ou então diziam: mas realmente, só por terem mas realmente não é por terem má intenção, não é? Ou não é por terem má conduta. Ou seja, concordavam com a proibição de entrada em hotéis e bares e restaurantes, mas faziam esta referência no fim que, mas realmente deixavam esta coisa em aberto. Isto pode ser um daqueles fenómenos de tentar captar as emoções positivas da pessoa com a qual estão a falar, que neste caso era eu que lhes estava a fazer as perguntas, porque nós temos de ter sempre isso em questão, que quando nós fazemos perguntas às pessoas pode haver o desejo de concordância, ou seja, podem achar que nós estamos à espera de um determinado tipo de resposta e tentarem dar a resposta certa que nós queremos receber. E no Japão em particular isso é muito, muito, muito relevante. Só o facto de estar num sítio a observar um fenómeno, não é, como investigador, ou a fazer uma entrevista, nós já transformamos a realidade e temos que ter isso em conta. Então este tipo de terminação da conversa da parte das pessoas que assumiam que as tatuagens os assustavam e assumiam que as proibições de entrada em estabelecimentos e serviços eram justíssimas e inquestionáveis, aquelas que terminavam a justificação delas a dar tipo um passo para trás e a dizer isto, mas realmente não faz sentido pensarmos assim, e quase a contradizerem-se elas próprias, é sobretudo pelo efeito de estarem a ser questionadas. E portanto, sim, nós alteramos sempre a realidade que observamos. É um efeito um bocado Schrödinger mesmo do investigador social, digamos assim. Então eu queria partilhar convosco este insight sobre a percepção das tatuagens junto dos japoneses. Outras coisas que, entretanto, as pessoas me foram perguntando ao longo do tempo, se é fácil no Japão fazer tatuagens. Eu nunca fiz tatuagens no Japão, eu sempre fiz tatuagens em Portugal, até porque, por causa da dimensão das minhas tatuagens, às vezes tenho que as fazer em mais do que uma vez. Não sei, sinceramente, se é fácil ou difícil fazer no Japão. Eu creio que no Japão, tal como na Coreia do Sul, as tatuagens têm que ser feitas por pessoas que têm um grau médico, ou seja, que são pessoas que têm uma certificação na ordem do médico e não apenas, como é que eu ia dizer? Não digo apenas no sentido em que há pouca qualificação cá ou no Ocidente em geral. É mais para dizer que no Japão é muito difícil chegar a ser tatuador. Quer dizer, sem ser backstreet, né? Sem ser aqueles ilegais, mas um tatuador mesmo legal é muito difícil ser tatuador, acho eu. Não é só, e há muito neste só, ser um bom artista, um bom técnico, saber o que está a fazer, cuidar da segurança e da saúde das pessoas que está a atender. Não é só isso. Eu acho que tem mesmo que ter certificados clínicos e médicos e que tornam muito difícil abrir os estabelecimentos de tatuagens.
À parte disso, assim, andando na rua e andando em todo lado, excepto nos bairros que são claramente bairros Yakuza ou bairros chamados de renda baixa, bairros de pessoas que estão de algum modo, porque há uma grande zonificação. Vão ver o vídeo sobre buraco e discriminação. Buraco e discriminação aqui no Japão, que eu vou mandar o link aqui no canal em cima, alguns. Vão ver esse vídeo em que o André conversa disso. Há uma certa zonificação, há uma tendência para a zonificação no Japão e há bairros onde as pessoas são mais pobres e estão mais frequentemente ligadas a esquemas de ganhar dinheiro não inteiramente legais, porque as pessoas têm que se virar. E nesses bairros vêm-se determinadas coisas como sítios para fazer tatuagens, que não são legais, mas dá para perceber que são. Também se vêem outros tipos de coisas. Mas se vocês não andarem nesses bairros, se vocês forem só turistas e andarem só nos sítios turísticos, eu acho que não se vêem sítios propriamente para fazer tatuagens no Japão. Portanto, se vocês procurarem mesmo, se vocês quiserem mesmo, vocês encontram. Mas não é uma coisa assim tão fácil como em Portugal, em Espanha, Itália, na Europa toda, etc. Outras perguntas que as pessoas me fazem muito é sobre escrever kanjis como tatuagens, não é? Escrever tatuagens com a escrita japonesa ideográfica, com os kanjis. Desaconselho vivamente. A ideia que os japoneses têm de tatuagens com kanjis é que isso é parvo. E dizer que é parvo é estar a ser simpática. Eles acham que, claramente, não vos vou sugarcoat, não vos vou a dar um melzinho em cima desta questão. Eles acham que quem tatua kanjis é idiota. É um idiota chapado. Eles não têm uma boa imagem de quem tatua kanjis. Se vocês tatuarem kanjis e forem para lá mostrar, tipo, eu tenho samurai no meu braço e tal. E já nem estou a falar do facto de vocês tatuarem o que vocês acham que é força vital do guerreiro e depois ser canja de galinha. Que acontece. Não estou a dizer esse caso. Estou a dizer mesmo que vocês fazem a proper tattoo. Vocês realmente têm os kanjis certos e tatuam um poema do Basho ou uma coisa assim, toda gira. Os japoneses não vão ficar nada impressionados com isso. Eles vão dar, that's weird. E vão, sim, não. Se tiverem, pronto, têm. Se vocês gostam, bom para vocês. Sejam felizes. Mas não é o tipo de coisa que andem a mostrar no Japão orgulhosamente à espera de aprovação, que isso não vai acontecer. De resto, sim, eles não têm uma noção de que as pessoas tatuarem coisas de cultura japonesa como imagens de geishas ou de samurais ou de kanjis, que é uma coisa de adorar a cultura japonesa e respeitar a cultura japonesa, porque para eles as tatuagens são anti-cultura japonesa. O mainstream da sociedade japonesa acha que tatuagens não têm nada a ver com cultura japonesa. Então, se vocês tatuarem um motivo, desenho, ou uma palavra em kanji que aluda à cultura japonesa, eles não veem isso como vocês estarem a prestar homenagem à cultura dele. Ao contrário, por exemplo, de vocês utilizarem kimono. Muita gente, também já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, muita gente acha que utilizar kimono, vestir kimono, é apropriação cultural, ou que uma pessoa que não é japonesa não pode vestir-se de kimono ou de yukata, que seja. Não, para os japoneses não há problema nenhum de vocês vestirem kimono completo, masculino ou feminino, yukata, etc. Eles acham isso giríssimo, eles gostam. Quando alguém que é claramente não japonês chega lá, a primeira coisa que eles vão querer fazer é vestir-vos de kimono. Eu já fui N vezes. Sobretudo se estiver na casa de... Portanto, como eu sou mulher, são outras mulheres que me vestem, não é? E que me apertam, aquelas coisas todas, porque eu não sei fazer aquilo sozinha. Agora já sei fazer um bocado, mas no início de todo. Então é garantido que elas vão agarrar em mim e dizer eu acho que tu ficavas bem com o kimono que eu tenho da minha avó e não sei o quê, que era assim alta como tu. E tal. Eu tenho 1,75m, estão a ver? Também não é todos os kimonos que me servem. Portanto, sim, vestir-vos kimonos e sítios para vocês que vestirem kimonos há em todo lado, ninguém considera apropriação cultural. Enquanto que outras coisas acham esquisito e inapropriado. Não há uma regra fixa. É preciso conhecer a cultura por dentro e não fazer suposições aleatórias. Conhecer por dentro e as razões disso existir. Se vocês gostarem muito de tatuagens e já tiverem tatuagens e quiserem fazer uma viagem ao Japão, integrem
essa questão nas vossas preocupações das viagens. Não pensam, ai, tenho uma mela. Não pensam que vão a qualquer onsen, vão a qualquer restaurante e vão a qualquer hotel, porque realmente essa é uma coisa que têm que integrar. Têm que ir lá ver nas referências que as pessoas dão daqueles sítios, se as pessoas com tatuagens podem entrar ou não. Pronto, eu gosto, lá está, como eu vos tinha dito, gosto das minhas tatuagens. Eu sei onde é que eu posso ir e onde é que eu não posso ir. Se estiver com outras pessoas que querem um determinado sítio que eu não posso ir, vão elas e eu não vou e está tudo bem. E eu lido bem com isso. Tenham isso em conta. De resto, divirtam-se. Não tatuem kanjis sem saberem o que eles significam. Quero deixar aqui esta mensagem para o mundo. Porque recentemente vi uma fotografia divertidíssima. Ainda por cima era em cana, ou seja, era em katakana. Não havia razão nenhuma para aquela pessoa não ter sabido o significado, mas tatuou, não estou a brincar, tomato. Alguém tatuou tomate. Não no dito, mas noutra parte do seu corpo. E vamos ficar por aqui. Até ao próximo vídeo. Passem uma boa semana. Muitos beijinhos.